Olá, galerinha do 2000, todos bem? Bom, vamos iniciar o nosso segundo bimestre, dando prosseguimento aos invertebrados. O assunto de hoje é sobre o filo molusca. Esse assunto está na unidade temática 11 da nossa apostila de número 2. Bom, o filo molusca engloba uma grande diversidade de animais. São cerca de 100 mil espécies. É o segundo maior filo em número de espécies, só perdendo para os artrópodes. O nome molusca deriva de uma palavra latina que é mollis, que significa mole. Então, por essa característica, a gente vai ver em grande parte desses animais a presença de uma concha calcária. Só que nem todos eles têm essa concha, né? Alguns exemplares, como os polvos, ela é ausente, e outros, como a lula, eles possuem até uma concha, só que ela é uma concha interna e reduzida. Essa concha é produzida pelo próprio corpo do animal por uma parte chamada manto. Tá? Nós temos o corpo dividido em 3 regiões: cabeça, pé e massa visceral. Nós vamos detalhar mais à frente. São diversos os exemplos que vocês conhecem, já que eles são bastante apreciados na gastronomia, né? Então, temos ostras, mariscos, caramujo, caracol, polvo, lula. São animais que são animais aquáticos, a maior parte deles são marinhos, e eles podem tanto ser sésseis, né, vivendo fixos à rocha, como é o caso das ostras e mariscos. Nós temos espécies que são livre-natantes, os exemplos de polvos e lulas, e tem espécies que vivem enterradas na areia, como os escafópodes. Só que não são todos que são marinhos, né? Nós temos exemplares dulcícolas, como os caramujos, e temos também espécies terrestres, como os caracóis e as lesmas. Caracterização geral. Então, como nós vimos, né, esses animais apresentam um corpo mole, muitas vezes envolto pela concha calcária. Existe neles a presença de 3 folhetos germinativos: a ecto, a meso e a endoderme. Nesses animais, o blastóporo, que é aquele orifício que comunica o intestino primitivo com o exterior, vai dar origem à boca, portanto eles são protostômios. Não vemos metâmeros no corpo desses animais, né? Eles são animais não segmentados e são bilatérios. Podemos dividir, então, o corpo em 2 metades que são simétricas. E o corpo dividido em 3 regiões: cabeça, pé e massa visceral. As características que eu citei anteriormente são características que a gente já tinha visto nos grupos que nós estudamos anteriormente, né, nos filos anteriores. Como novidades evolutivas, nós podemos citar a presença de um celoma, né? Isso é de grande importância, já que permite o maior desenvolvimento do animal, além de ser uma estrutura de proteção para os órgãos. A presença do sistema circulatório, que pode ser aberto ou fechado, e o sistema respiratório varia de acordo com o hábitat do animal. Então, nós temos respiração pulmonar, branquial e também respiração cutânea. Nessa imagem, a gente tem ideia da estrutura interna de um exemplar que é o caracol. Vemos desde estruturas ligadas à reprodução, como é o caso da gônada e o caso do ducto espermático. Temos estruturas relacionadas ao sistema digestório, né, glândulas salivares e o papo. Aqui relacionado ao sistema nervoso, que é o gânglio cerebral. Temos pulmão, entre outras estruturas. Divisão do corpo. Então, temos 3 regiões: a cabeça, onde a gente vai ter a concentração do sistema neurosensorial, né, os órgãos sensoriais; a massa visceral, onde vão ficar abrigados os órgãos internos; e o pé, que é uma estrutura muscular que está relacionada à movimentação. Então, o animal pode utilizar tanto para fixação quanto para o deslocamento. Nessa foto a gente consegue ver as 3 regiões bem distintas, né? A cabeça, o pé e a massa visceral, que fica abrigada aqui na região da concha. Sistema digestório.
A digestão nesses animais ela é extra e intracelular. Tá? O sistema digestório é completo, então nós vamos ter duas aberturas, a boca e o ânus. Citei outros órgãos que também fazem parte desse sistema digestório, como o esôfago, o estômago, o hepatopâncreas e o intestino. Na boca, nós destacamos uma estrutura chamada rádula. Ela é uma espécie de língua que vai ralar o substrato, retirando o alimento. Um dos grupos de moluscos, que é os bivalves, essa rádula está ausente, porque esses animais são animais filtradores, então eles não necessitam dessa estrutura. Nos moluscos que são aquáticos, eles têm uma alimentação à base de algas, tá? Que eles retiram das rochas, ou então pequenos organismos, portanto seriam carnívoros. Tem as espécies que são filtradoras, então elas vão retirar as partículas orgânicas diretamente da água, e os animais terrestres geralmente se alimentam de plantas, né? Gramíneas, folhas, flores. Nós vemos aqui um esquema do sistema digestório. Aqui na cabeça, né, na base da boca, a gente consegue observar a rádula. Aqui uma imagem ampliada dessa rádula, né, que é como se fosse uma linguinha denteada que vai ralar o substrato, fragmentando o alimento em partes menores. E aqui nós temos uma fotomicrografia dessa rádula. Sistema circulatório. O sistema circulatório ele está presente nesses animais, e nós temos dois tipos de circulação: a circulação aberta e a circulação fechada. A circulação fechada, o sangue vai circular inteiramente no interior dos vasos sanguíneos. Já na circulação aberta, o sangue que é impulsionado pelo coração, ele vai passar pelo interior dos vasos, só que ao nível tecidual, ele vai banhar livremente as células entre as lacunas existentes entre os tecidos. Essas lacunas a gente dá o nome de hemocélios, tá? A maior parte desses animais tem esse tipo de circulação, que é aberta. Já no grupo dos cefalópodes, nós temos a circulação do tipo fechada, com a presença de vasos sanguíneos. Existe também o pigmento respiratório, que é a hemocianina, que vai dar uma coloração azulada para o sangue. E nos cefalópodes nós temos a presença da hemoglobina, que é o mesmo pigmento respiratório que nós temos. Sistema respiratório. A respiração ela vai variar porque eles têm uma variedade grande de hábitats. Então, as espécies que são espécies terrestres vão ter respiração pulmonar. Citei aqui o exemplo do caracol. As espécies aquáticas vão ter respiração branquial. Eu dei o exemplo aqui do marisco. Em algumas espécies terrestres, além da respiração pulmonar, nós temos uma complementação com a respiração cutânea, que é através da pele. E eu citei aqui o exemplo das lesmas. Sistema excretor. Então, a excreção é feita por estruturas chamadas metanefrídeos. Nesses metanefrídeos, nós temos duas aberturas. Uma chamada nefróstoma, que vai se abrir para o celoma, e uma chamada nefridióporo, que vai se abrir para a cavidade do manto, permitindo a eliminação dos excretas. Os moluscos eles podem excretar amônia, no caso das espécies aquáticas, e o ácido úrico nas espécies terrestres. Tá? Então, as espécies terrestres elas convertem a amônia em ácido úrico, porque essa substância é extremamente tóxica e ela requer uma grande quantidade de água para ser eliminada. Esqueleto. Então, na epiderme existe uma dobra, que é chamada de manto, que vai envolver o corpo do animal, e além disso ela vai secretar a concha, que é uma espécie de exoesqueleto calcário.
Essa concha, evolutivamente, ela trouxe uma série de vantagens para o animal, tá? É uma estrutura que vai dar resistência, que vai permitir a inserção de músculos, vai dar proteção contra a dissecação e além de funcionar como uma armadura protetora contra os predadores. O sistema nervoso e sensorial é bem desenvolvido nesse grupo, tá? O sistema nervoso é do tipo ganglionar, nós vamos ver 3 pares de gânglios nervosos, da onde partem nervos para as diversas partes do corpo. O sistema sensorial também tem uma variação muito grande, né? Nós temos em algumas estruturas chamadas de estatocistos, que são órgãos de equilíbrio, que vão permitir ao animal perceber variações no ambiente. Temos tentáculos que podem ser quimioreceptores, que podem ser sensoriais. No grupo dos cefalópodes destacam-se os olhos, que são bem desenvolvidos. Sistema reprodutor. O sistema reprodutor, a reprodução é exclusivamente sexuada. Temos espécies monóicas, ou seja, animais hermafroditas, também animais de sexos separados, que são os dioicos. A fecundação pode ser externa ou interna. Estou lembrando aqui a vocês que na fecundação externa, o encontro dos gametas não ocorre dentro do corpo da fêmea, né? Que é onde geralmente ocorre, mas vai ocorrer fora do corpo do animal. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Também lembra aqui que no desenvolvimento indireto, o animal passa por um ou por vários estágios larvais antes de atingir a fase adulta. Bom, agora nós vamos falar sobre a classificação. Vamos descrever cada uma das classes do filo molusco. O primeiro, né, que é uma das mais importantes, são os gastrópodes, que pertencem à classe gastrópodas. Nesse grupo nós temos os caramujos, os caracóis e as lesmas. Esse grupo, né, essa classe é a única que tem representantes terrestres, né? A maior parte deles é de animais aquáticos e somente nessa classe nós temos representantes terrestres. Nós temos a presença de um pé grande, tá? A concha única em espiral, eles são chamados de univalves por essa concha única, a cabeça individualizada com os órgãos sensoriais e temos os 3 tipos de respiração nesse grupo, né? Tanto a pulmonar, no caso dos animais terrestres, que às vezes é complementada pela cutânea, e a respiração branquial nas espécies que são aquáticas. Eles são, em sua maioria, animais monóicos, né, hermafroditas, e apresentam fecundação cruzada. O desenvolvimento é direto. Podemos chamar atenção aí para esse grupo, que inclui os escargots, que são utilizados na culinária, principalmente francesa, e o caramujo do gênero Bionfalaria, que é o hospedeiro intermediário no caso da esquistossomose. Bivalves ou pelecípodes, né? Pertence à classe bivalve. Nós aí temos as ostras, os mariscos e mexilhões. São animais que a concha é dividida em 2 partes, 2 válvulas, que são unidas através de ligamentos e de uma musculatura bem desenvolvida. Tá? Nesse grupo, nós temos a ausência da rádula, já que eles são animais filtradores, né? Então, eles vão filtrar a água entra através desse sifão inalante, eles filtram as partículas orgânicas que vão estar presentes na água. São animais dioicos, de fecundação externa, e o desenvolvimento geralmente é direto. Outra coisa de importante do grupo é a produção de pérolas pelas ostras perlíferas. Cefalópodes, né? A terceira classe, que é a classe cefalópoda. Então aí nós temos como representantes as lulas, os polvos, os náutilos e o argonauta.
São todos animais marinhos, tá? Cujos pés são transformados em tentáculos. Isso vai permitir uma locomoção bem eficiente nesse grupo. Além disso, eles podem usar o sifão para um tipo de locomoção que é chamado de jato propulsão. Os olhos são bem complexos, são bem desenvolvidos. E o nome do grupo, Cefalópodes, significa pés na cabeça, né? A gente consegue observar aqui, né, nessa lula gigante, os pés partindo diretamente da cabeça. Existe também bolsas de tinta para permitir a camuflagem desses animais no ambiente. O sistema circulatório é do tipo fechado e, nesse caso, nós temos 3 tipos de concha. Aqui, os náutilos, que essa concha é externa. Nós temos as lulas, em que a concha é interna e é reduzida, e no polvo essa estrutura ela está ausente. O número de tentáculos também varia, né? Nas lulas nós temos 10 tentáculos e no polvo nós temos 10. No polvo nós temos 8. Aplacóforos. Aplacóforos, o significado do nome é sem concha, tá? São moluscos de aparência vermiforme, bem pequenos, que vivem geralmente enterrado, às vezes chegando em profundidade de até 80 metros, muitas vezes associado aos tentáculos de quinidários como as anêmonas, e não temos a presença de pé, de tentáculos, tá? Que são animais marinhos. Monoplacóforos. Aqui nós temos uma concha única, né, que é a principal característica do grupo. São animais encontrados em grandes profundidades. Poliplacóforos. Tá? Então aqui nós temos a concha dividida em várias partes, geralmente 8. Tá? Os representantes desse grupo são conhecidos como quítons. São também animais marinhos com pé bastante desenvolvido e vão utilizar a rádula para raspar as algas nas superfícies de rochas. A última classe, que é a classe escafópoda, onde nós temos os escafópodes ou dentários. Tá? Eles recebem esse nome porque a concha tem esse formato tubular, semelhante ao dente de elefante, onde a gente vai observar 2 aberturas. São animais que vivem enterrados na areia e são animais marinhos. Bom, agora vamos falar sobre a importância desses moluscos, tá? Eu listei vários aspectos de importância nesse grupo, iniciando pela questão da gastronomia, né? Eles são bastante utilizados na alimentação. Podem causar também impactos ambientais. Algumas espécies, né, como o mexilhão dourado, é uma espécie exótica que foi trazida através da água de lastro de navios e que sofreu uma grande proliferação, eliminando inclusive algumas espécies nativas e causando alguns prejuízos. Tá? Também são importantes porque são eu falei do caramujo brionfalaria, né, que é o hospedeiro intermediário na esquistossomose. Ele vai abrigar uma das formas de larva da esquistossomose. Quanto também ao comércio de pérola, né, pela presença de ostras perlíferas. Então, só lembrando o seguinte, a produção de pérola é uma forma de defesa da ostra à entrada de um corpo estranho que vai ficar abrigado entre o manto e a concha. Então o animalzinho ele começa a produzir envolver esse corpo estranho com inúmeras camadas de nácar, tá? Que é um material brilhante. Funcionam também como indicadores ambientais. Nós vimos que os bivalves eles são animais filtradores.
Então, além de filtrar partículas orgânicas do ambiente, ele pode filtrar também e acumular no organismo substâncias poluidoras como metais pesados. Podem ser pragas de jardim, podem ser vetores de doença, né, como o caramujo africano, e a concha pode ser utilizada para decoração, para artesanato, né, alguns colecionam essas conchas. Bom, chegamos ao final da nossa aula, tá? Então, nada de fazer corpo mole, não tem molusco aqui, só tem mamífero. Então, vamos às nossas atividades. O texto básico para leitura está entre as páginas 5 e 8. É importante que vocês leiam, tá certo? As atividades estão nas páginas 9 e 10. A entrega é até dia 3 de junho, né? Na próxima semana. O gabarito vai sair a partir do dia 4/6. Deixei aqui para lembrar também o e-mail que é para envio das respostas, tá? E um recadinho que eu não poderia deixar de dar a vocês é: fique em casa, sempre, sempre, sempre que possível, tá? Não esqueça que quarentenas não é férias, tá? Evite saídas desnecessárias, isso tudo para cuidar não só de vocês, dos seus familiares, mas de todo mundo, tá bom? Então eu deixo um beijão para vocês com muitas saudades e até breve.